Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai aprender a trabalhar com datas aqui em PHP, certo? A gente vai usar as seguintes funções aqui do PHP, eu já deixei os links prontos aqui para você e você também tem os links aí na descrição se você quiser, então não preocupe com esses links aqui não. Eu deixei eles aqui para a gente abrir para mim te mostrar alguns detalhes aqui, certo? Então a gente vai utilizar as funções date, str2time, strftime e a gente também vai usar uma funçãozinha time, mas eu nem mencionei ela aqui porque ela só retorna um timestamp Unix aqui pra gente e aí você vai entender isso ao decorrer da aula aqui, certo? Para a gente criar uma data, vamos criar uma variável qualquer aqui, data atual, por exemplo. Para a gente criar uma data em PHP... só para que antes que qualquer pessoa pense aí em comentar sobre isso, a gente vai falar sobre a classe datetime, certo? É outro método de você trabalhar com datas em PHP. A gente vai falar sobre essa classe nesse curso, certo? Então aqui nessa aula em específico a gente só vai falar dessas funções date, str2time, strftime e time, certo? Posteriormente a gente fala sobre a classe datetime, certo? Então, sabendo disso, agora vamos começar a criar as datas aqui. Então, para a gente criar uma data atual aqui, a gente vai utilizar a funçãozinha date do PHP, certo? E aí, por isso eu deixei esses links aqui. Essa funçãozinha tem que receber pelo menos um parâmetro, que é o formato da data que você quer. E esse formato é uma string. Porém, você vai precisar acessar este link aqui. Caso eu já deixei aberto aqui alguns, você vai precisar desse link aqui para você saber o que cada uma dessas letras aqui retorna, certo? Por exemplo, deixa eu criar uma data aqui qualquer para você entender. Se eu quero pegar a data assim, dia, barra, mês, barra, ano. Tá vendo que eu digitei essas letras? D, o barra não conta, certo? O barra eu que escolhi. Então, D, M, Y. Isso tem um significado aqui no site, aqui, certo? Então, se a gente vê o D, dia do mês, com 2 dígitos, com 0 à esquerda, certo? Então, vai de 01 até 31, dependendo do tamanho do mês, é claro. O outro que a gente pegou foi... Deixa eu voltar aqui. M. E aí, você vai vir aqui e vai ver que onde está aqui? M, representação numérica do mês com 0 à esquerda, certo? E aí a gente pegou também o Y maiúsculo, uma representação de ano completa, com 4 dígitos, certo? Então, só para você entender, caso você queira formatar a data em um formato diferente do que eu estou te mostrando, você pode utilizar cada uma dessas letras aqui. E aqui tem milhares de coisas, tem representação do dia, da semana, por exemplo, enfim... Tem milhares de coisas aqui para você escolher, mas muita coisa mesmo, certo? Só você dar uma lida aí no link que eu deixei aí na descrição, certo? Mas eu vou te mostrar aqui os formatos mais básicos. Então, se a gente olhar essa data aqui, a data atual, você vai ver aqui a data atual, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, 7/6/2011, de 2019, né? Então, aqui, 7/6/2019, certo? Se eu quero mudar o formato, por exemplo, eu não quero a barra, eu quero um traço. Tudo bem, eu mudo isso aqui para traço, certo? E aí eu executo isso aqui, 7/6/2019, certo? Essa classe date, ela não trabalha só com datas, ela trabalha com a hora também. Hora, minuto, segundo, certo? Então, se eu quero ver a hora, o minuto e o segundo, eu posso utilizar este outro formato aqui, certo? Então, agora a gente pode ver aqui, ó, 7/6/2019, 8h05:39 segundos. Você vê que 8h05 mesmo, é esse horário que eu estou utilizando aqui, certo? Então aqui, ó, o que não faz parte do formato aqui é o traço, ou a barra, se você quiser mudar, os 2 pontos também não, certo? O espaço também não, certo? Então são só as letrinhas aqui que a gente usou, e ele faz diferença entre letras maiúsculas e minúscula, beleza? Você vê que nesse momento aqui, a gente está pegando somente a hora atual, certo? Você vê que até se a gente der um for aqui, ó, vamos fazer um for aqui rapidinho para a gente ver. For, e a gente já viu isso em aulas anteriores, certo? I igual a 0, I menor que ou igual a 10, I mais. Vamos
encapsular isso aqui no nosso for. Vamos colocar também uma quebra de linha aqui, porque senão a gente vai ver tudo na mesma linha. E aqui, ó, eu quero ver de 1 em 1 segundo, certo? Então eu vou fazer meu for dormir por 1 segundo, certo? Só pra gente ver. Eu tenho que criar também essa data aqui dentro do for, porque senão ela não vai atualizar, certo? Então aqui, ó, se eu der um for aqui, ó, você vai ver que a gente tá pegando a data atual, certo? Se eu pegar esse aqui agora, ó, tá vendo, ó? 7, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? A gente tá contando os segundos aqui só. Por quê? Porque essa data tá pegando a data atual, certo? Então, como eu te falei, vamos voltar essa data para o local dela, vamos apagar esse fora aqui. Como eu te falei, essa data recebe pelo menos um parâmetro, certo? E nesse caso, ela vai assumir que você quer pegar a hora atual, certo? Ela também recebe um outro parâmetro, que é o timestamp, que é o Unix timestamp, que eu deixei o link também na descrição para você ler sobre isso. Basicamente, esse Unix timestamp tem o marco. A única coisa que você precisa entender é que isso é a contagem de segundos desde 1º de janeiro de 1970, certo? Então, por exemplo, se eu quiser pegar, por exemplo, 1º de janeiro de 1970, isso daqui vai dar uma diferença. Deixa eu te mostrar aqui o que vai acontecer aqui. Vê que eu mandei 0 aqui, certo? Vou exibir a data atual aqui. E vou executar isso aqui, ó. Você vê que eu tenho 31/12/1969 às 9 horas, certo? O que aconteceu aqui foi que o meu fuso horário, que é o -3, né? Ele dá uma diferença de 3 horas aqui, certo? Então, para eu corrigir isso daqui, para eu ter o 1º de janeiro de 1970, que é o marco zero do Unix timestamp, eu preciso adicionar 3 horas aqui. Então, seria 3 vezes 60 vezes 60, certo? Então, aqui a gente está pegando 3 horas em segundos, certo? 3 vezes 60 vezes 60, certo? 3 horas em segundos. O que acontece aqui, ó? Esse é o marco zero do Unix timestamp, certo? E aí, esse parâmetro aqui, ó, timestamp, pega os segundos contados a partir dessa data aqui, certo? Então, se você pegasse, por exemplo, e começasse a contar os segundos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vai passando até hoje, você ia ter um número como este daqui, ó. Deixa eu te mostrar. N. Vou dar um eco em time, certo? E aí, você está vendo que a gente tem essa quantidade aqui de segundos, certo? Isso é a quantidade de segundos que passou desde essa data aqui, certo? É o Unix timestamp. Essa função time, eu não coloquei ela aqui porque ela só retorna o timestamp atual, certo? Que a gente tem aqui. A gente tem outras funções aqui que a gente utiliza para pegar o timestamp. Mas só para que você entenda, essa função date recebe o formato e o Unix timestamp. E eu aconselho que você leia que a história da era Unix aqui no Wikipedia é interessante, certo? Então, beleza. Porém, se eu quero pegar, por exemplo, uma data específica aqui, eu vou ter que calcular os segundos toda vez que eu for fazer isso, ter que fazer conta e tal. Não, você não precisa fazer nada disso. Aqui no PHP existe uma função que chama str_time, certo? Essa recebe uma string, ou seja, ela chama str_time, ela converte uma string para tempo, certo? Para Unix timestamp, certo? Então, essa função, ela pode receber uma data. O único, entre aspas, probleminha dessa função aqui é que ela só vai entender o formato inglês, da data do inglês dos Estados Unidos lá, certo? E esse formato seria o contrário do nosso, certo? Então, por exemplo, se eu quero uma data, sei lá, 2006, em abril de, sei lá, de 20, certo? Então, aqui, esse formato de data aqui é o formato gringo lá, certo? Então, é 20/4/2006 pra gente, certo? Ela é um formato de data invertido. É o único probleminha aí que você vai enfrentar com
com essa função str2time, certo? Então agora eu especifiquei que eu quero essa data, 20/4/2006, certo? E aí, se eu executar isso daqui agora, a gente vê que a gente tem 20/4/2006, certo? Aqui eu também, se eu quiser, posso passar a hora, sei lá, 13:05:15. Não tem problema nenhum, ela funciona aqui certinho, certo? Além disso, isso aqui serviu para eu inverter a data de volta para o meu formato facilmente, certo? E a sugestão minha, quando você for trabalhar com datas, é que você trabalhe com a data nesse formato aqui, certo? Trabalhe assim, que eu falo, quando você vai salvar na base de dados, ou fazer alguma coisa similar a gravar essa data em algum lugar, em algum arquivo, sei lá. Utilize esse formato aqui, porque esse formato é mais fácil para ordenar, para trabalhar com ele é mais fácil, é mais utilizável, certo? Então, sempre que você for salvar uma data, salva nesse formato aqui, e aí quando você for exibir, você pode, por exemplo, utilizar essa função date para reformatar a data no formato que a gente utiliza, por exemplo, que seria este daqui, certo? Uma outra coisa também, essa função é muito interessante, porque você vê aqui, ó, deixa eu deixar a data atual, essa função, ela aceita palavras, por exemplo, now. Se eu falar str2time now, ela vai pegar a data agora, certo? Então, 7/6/2019, às 8h13, você está vendo aqui, certo? Eu posso falar também tomorrow, certo? Amanhã. E aí ela vai pegar o dia 8/6/2019, certo? Eu posso também, se eu quiser, falar yesterday, certo? E aí essa yesterday vai retornar ontem, certo? 6/6/2019, um dia a menos, certo? Se eu quiser também, eu posso falar algo similar a esse aqui, ó. Por exemplo, mais uma hour, uma hora, certo? E aí, ó, ao invés de pegar as 8 horas, que é as 8 horas aqui, certo? Se aparecesse, 8 horas aqui tá 9 horas. Então, eu estou adicionando uma hora aqui, certo? Se eu quiser adicionar, sei lá, 10 horas, mais 10 hours, certo? E aí, executo isso aqui. Tem mais 10 horas aqui, a partir da meia hora. Você vê que ele mudou até o dia aqui, certo? Ou seja, daqui 10 horas vai ser amanhã, às 6h14 da manhã. Então, ele já converte isso para você, fica bem mais simples, certo? Eu não preciso falar só horas. Por exemplo, se eu quero mais 10 days, mais 10 dias, ela vai funcionar também. Então, 17/6/2019. Eu quero mais, sei lá, 365 dias. Vai funcionar normal, 6/6/2020, certo? Ao invés de falar 365 days, eu posso falar também um ano, certo? One year. Year, aí. Certo? E aí, ele vai pegar o ano que vem nessa mesma data aqui, certo? Se eu quiser 2 anos, a mesma coisa. Se eu quiser, por exemplo, um mês, one month, certo? E aí vai mais um mês aqui, 7/7/2019. Nós estamos em 7/6 aqui nesse caso, certo? Então essa funçãozinha é muito interessante para a gente trabalhar com ela. Eu posso, ao invés de falar mais, eu também posso falar menos. Sei lá, eu quero menos 1.500 anos, years. Vai dar uma data bem antiga, né? 7/6/0509 às 8h16, certo? Além disso, você viu que aqui eu posso criar uma data a partir do que eu quiser aqui, certo? Eu posso também, ao invés de falar isso, eu posso, se eu quiser, fazer conta com o tempo. E aí eu utilizaria, por exemplo, time. Quando eu mando time, eu estou me baseando no tempo agora, certo? Então, como eu te falei, esse time retorna o timestamp, o Unix timestamp de agora, certo? Então, se eu estou falando de agora, eu quero adicionar, por exemplo, mais, sei lá, 1 hora. Então, vamos lá, 60 vezes 60. E aí a gente executa aqui e a gente tem 1 hora a mais, certo? 21, ao invés de ser 8h17 aqui, é 9h17 aqui, certo? Se eu quero, sei lá, 2 horas,
Aí 2 vezes 60 vezes 60, certo? E eu tenho 2 horas a mais. Se eu quero, sei lá, um dia a mais, eu coloco mais 1 vezes 24 aqui. Então, 60 vezes 60 vezes 24. Então, um dia a mais. Eu estou trabalhando com o tempo atual, mais os segundos que eu estou somando aqui, certo? Uma outra coisa que eu posso fazer também, se eu quiser, é trabalhar com negativo, certo? Por exemplo, se eu quero menos, sei lá, 10.800 segundos. Aí eu executo isso aqui, ó, tá vendo? Que 31 de 12 de 1969. E aí, só para você entender, o zero é 1 de 1 de 1970, certo? E aí, menor que o zero, são as datas menores que isso. Então, eu posso trabalhar com datas negativas aqui, se eu quiser, certo? Uma outra coisa que a gente sempre costuma fazer aqui quando você é programador é pegar a diferença entre datas, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma data 1, D1 igual a... se eu quero de cara pegar a diferença entre datas, então o formato atualmente, nesse momento, não me preocupa, certo? Eu posso, por exemplo, pegar direto o str2time de uma data e de outra data e calcular isso. Por exemplo, se minha data inicial for, vamos supor, vamos pegar uma data próxima aqui para ficar fácil da gente ver. Vamos supor, a D1 vai ser a data atual. Então, vai ser 2019, 6/7, certo? Vamos pôr hora também. Vamos pôr 10h50. Só 10h50, certo? E a data 2, que no caso aqui vai ser D2, vamos colocar no dia 6, certo? A mesma hora. Beleza? Então, eu quero pegar a diferença entre essas duas datas aqui. Ou seja, quanto tempo se passou dessa... Aliás, essa data aqui tem que ser o 6, né? Que eu quero uma data menor primeiro e uma data maior no final, certo? Então, eu quero pegar a diferença dessa data com essa data aqui. Então, vamos lá. Vamos criar uma variável diff, certo? E vou falar que essa diferença é igual a data final, que é a D2, menos D1, certo? Então, se eu quero agora saber esse diff, certo? Eu tenho a diferença em segundos entre essas duas datas aqui. Então, se eu executar isso daqui, eu tenho 8.400 segundos, certo? Se eu quero... você está vendo que é segundos, né? Que a gente está vendo aqui. Se eu quero que essa diferença fique em minutos, eu posso dividir, certo? Por 60. E aí a gente vai ter essa diferença em minutos, certo? Então, 1.440 minutos aqui, certo? Se eu quero que essa diferença seja em horas, eu tenho que pegar a diferença, certo? Dividir por 60 e dividir por 60 novamente, certo? Que aí agora eu tenho minutos e horas, certo? Então, vamos executar. Desculpa que quando eu estava selecionado aqui, eu tive esse problema milhares de vezes em aulas anteriores e eu não sabia que esse erro aqui é porque eu estou selecionando aqui as coisas aqui e quando eu executo, ele tenta executar o que está selecionado. Juro que eu não sabia disso. Deu esse errinho aqui porque eu estava com o negócio selecionado aqui, vamos executar de novo. Então aqui, ó, a diferença entre essa data e essa data aqui são 24 horas, certo? Aqui a gente está pegando horas. Então, só para você entender, para você lembrar, a gente pega primeiro em segundos, certo? A gente quer, se a gente quer os minutos, a gente divide por 60. Se a gente quer as horas, a gente divide por 60 novamente. E se a gente quer os dias, a gente divide por 24, certo? Porque um dia tem 24 horas, então a gente divide por 24 agora. Então, quantos dias tem de diferença ali? 1, certo? Então, se eu pegar aqui, sei lá, vamos pegar o mês passado, no mesmo dia, certo? Vamos ver qual a diferença aqui. 31, certo? Essa foi a diferença em dias. E aí, se a gente quiser pegar horas, quiser pegar o que a gente quiser, a gente pega aqui, certo? Utilizando essa str2time. Se eu quiser que essa minha data final aqui seja a hora atual ou a data inicial, tanto faz, eu posso utilizar, ao invés daquilo, eu posso utilizar time, certo?
E aí, ó, tá vendo que a gente tem um número de ponto flutuante, certo? Porque não é preciso. Aliás, a conta aqui foi precisa. Mas se a gente quer arredondar isso aqui, a gente pode utilizar uma funçãozinha do PHP chamada round, certo? E aí a gente arredonda esse valor aqui. Então vamos executar isso aqui. Agora sim, 31, certo? Então, até agora, você aprendeu a trabalhar com datas numéricas, certo? E normalmente é assim que você vai salvar. Se você pega em uma base de dados WordPress da vida, dessas bases de dados maiores, você vai ver que o formato de data utilizado geralmente é esse aqui, que eu estou te mostrando. Por isso eu te falei, eu te aconselhei a utilizar esse formato quando você for salvar na base de dados. Porque é fácil de você formatar e imprimir na tela do jeito que você quiser para o usuário, certo? Mas para salvar, o melhor formato para você salvar seria este daqui. Porém, quando você vai imprimir, mostrar isso para o usuário na tela, geralmente você quer um negócio mais bonito, certo? Mais normal, vamos dizer assim, certo? Então, deixa eu apagar isso daqui tudo e aí a gente pode trabalhar com essa função. Vou pegar a data atual aqui. Essa função strftime. Essa função deixa eu abrir ela aqui para você ver. Essa função strftime aqui, ela funciona muito similar à função date. Porém, você vê que os formatos aqui que a gente utiliza são um pouquinho diferentes da função date aqui, certo? Tá vendo que aqui é dia, aqui tem que ter uma porcentagem, é um pouquinho diferente, certo? Então, eu deixei o link aí na descrição para você ver esses formatos aqui, o que você quiser utilizar disso daqui, certo? Então, por exemplo, se eu quero exibir uma data aqui, eu vou falar o formato, certo? Por exemplo, se eu exibir isso aqui agora, falta só o tempo aqui, certo? O time atual aqui, que é similar à função date aí. Então, se eu der um eco nisso daqui agora, você vai ver que é Friday, certo? Hoje é sexta-feira. O problema disso aqui é que tá em inglês, né, cara? A gente precisa ver isso aqui em português. Para corrigir isso, você pode, antes de utilizar essa função, utilizar essa outra função chamada setLocale, certo? E aí, aqui você vai falar lc all, aqui em primeiro, certo? E aí, o segundo parâmetro que você vai falar pt underline br maiúsculo, igual tá aqui. O terceiro, pt underline br maiúsculo ponto utf traço 8. Você não precisa decorar isso aqui, você pode copiar isso aí no seu código, certo? ptbr maiúsculo ponto utf traço 8 e, por final, português, certo? É só isso aqui, essa linha aqui, certo? Então, você fazendo isso aqui, você está setando o seu local aqui, tudo aqui do LC, do set local aqui, você está setando para ser traduzido para o português do Brasil, certo? Então, agora, se a gente exibir isso aqui, a gente vai ter sexta-feira, certo? Eu tô brincando, você precisa decorar isso aqui assim, ou então você precisa copiar e colar em algum lugar aí que você lembre onde está depois, certo? Então, eu vou deixar aqui na tela aqui para você poder copiar isso aqui. Então, aqui, ó, agora eu posso formatar a minha data assim, ó, por exemplo, D de B de Y, certo? Então, vê aqui o que vai sair aqui. Sexta, 7 de junho de 2019, certo? Tá toda traduzida a minha data. Se eu quiser pôr hora aqui também, eu posso. Por exemplo, hora. Vou pôr um H, minuto. Aí não vai ter os segundos, né? Mas se tivesse segundos, era porcentagem S maiúsculo, certo? Então, hora e minuto. Então, aqui, ó, sexta-feira, 7 de junho de 2019, às 20 horas e 28 minutos. Tá vendo aqui, ó? Certo? Então, só para você entender, esse é um formato, é um modo, essa função strftime é um modo de você formatar a sua data para o seu idioma. Entendeu? E aí fica muito mais fácil você exibir. Por exemplo, eu poderia pegar uma data que veio, suponha que a minha data que veio da base de dados seria, sei lá, 2019, vamos pôr essa data aqui mesmo,
6/7/2019, 6/7 às 20h28:00 segundos. Eu tenho uma data que veio da base de dados assim, certo? Dessa maneira aqui, eu quero exibir ela bonitinha aqui dessa maneira aqui. Eu venho aqui e utilizo a minha função str_to_time, certo? E aí eu mando a minha data, beleza? E aí, deixa eu fechar o parênteses, beleza. E aí agora a minha data ficou fixa ali, ó, certo? Essa mesma data aqui, ó. Por exemplo, se eu mudar isso aqui, sei lá, para 1980, só para você ver a mudança aqui, vamos mudar o mês também. 1º/7, vamos pôr 8, e aqui na hora vamos colocar 10h29, vamos pôr também segundos, 15 segundos. É que os segundos não vão aparecer aqui. Mas se eu colocar isso, a terça, 8 de janeiro de 1980, às 10h29. Entendeu? Então, esse é um formato, por exemplo, como eu te dei a sugestão de você salvar a data assim na base de dados nesse formato, você pode, por exemplo, recuperar ela da base de dados e já jogar ela direto nessa função str_to_time aqui, converter, formatar ela do jeito que você quiser e exibir ela na tela para o seu usuário. Beleza? Então é isso, pessoal. Conforme eu falei, a gente vai falar da classe datetime, certo? Mas a gente ainda não falou em orientação a objeto aqui no PHP, certo? Então, a gente não vai falar dela neste momento, mas só para que você saiba, tem uma classe chamada datetime que facilita muito a vida da gente trabalhar com datas aqui em PHP, certo? Mas a gente vai falar dela posteriormente nesse curso. Então é isso, pessoal. Te vejo na próxima aula. Grande abraço!